Se de um lado temos as consequências indesejadas e imprevistas, que nascem mesmo nas boas intenções, de outro, temos o oportunismo político. Em um cenário de pandemia, principalmente com a imprensa ativa, o caos público aumenta. Esse caos gera pressão política para acelerar a tomada de decisão, aumentar as táticas de prevenção e entregar comunicação positiva sobre o que está sendo feito. E tudo isso significa mais dinheiro. Até 21 de maio de 2020, o gasto do governo federal com o combate do coronavírus somava mais de 110 bilhões de reais. 76 bilhões em auxílio emergencial para a população, 17 bilhões em repasses para o BNDES e mais de 9 bilhões de repasses ao Ministério da Saúde e outras pastas. Ao todo, o governo prevê gastar 264 bilhões de reais no enfrentamento da pandemia. E esse valor não inclui a conta gerada pelos estados e municípios. Para poder gastar todo esse dinheiro, no dia 20 de março de 2020, o decreto de calamidade pública foi aprovado pelo Senado, eliminando a necessidade de cumprir a meta fiscal até 31 de dezembro. Mais dinheiro nas mãos dos governantes nem sempre significam bons investimentos. O Nobel em Economia Milton Friedman, no seu livro Free to Choose, defendeu que há 4 formas de gastarmos dinheiro. Well, you can spend your own money on yourself. And when you spend your own money on yourself, you're very careful of what you spend it on, and you make sure that you get the most for your dollar. You can spend your own money on somebody else. You give gifts to other people. You take people out to dinner. And when you spend your own money on somebody else, you're very careful that you don't spend too much. You try to keep down the amount you spend, but you don't worry very much about what the other fellow's getting from it. You don't pay anything like as much attention to the gifts you buy for other people as to the things you buy for yourself. Or you can spend somebody else's money, as when you're spending the government's money. I say the government's money, the taxpayers' money, which the government has control of. Now you're spending somebody else's money. Let's say you're spending your boss's money. You're out to lunch on an expense account, but you're spending it on yourself. You're very careful that you get good things for your money. You try to have a good lunch, pick the right things, but you're not very much worried about whether you get the cheapest. Spend all you want. Spend all you want. You'll be careless. Now, what happens when you spend somebody else's money on somebody else? You're a distributor of welfare funds. Well, you're interested in making your own life as good as you can. And most people have humane instincts and want to do the best they can, but you're not going to be anything like as careful in spending somebody else's money on somebody else. Outro problema é a burocracia que envolve todo o gasto gerado pelo governo. Como o dinheiro é público, precisa passar por uma bateria de ritos que buscam garantir transparência e governança para as decisões. Quando o governo vai fazer uma compra, submete uma licitação, que nada mais é que uma oferta pública, onde diversos fornecedores qualificados podem se candidatar para atender a essa venda e, desde que atendidos os critérios técnicos, é escolhido a oferta mais barata. É uma ferramenta burocrática que desacelera a decisão, mas garante mais segurança. No caso da crise do coronavírus, o governo buscou acelerar esse processo e a segurança caiu. No dia 6 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei 13.976, conhecida como Lei do Coronavírus. No artigo 4º, ela libera os governantes para adquirirem bens e serviços sem passar pelo processo de licitação. Com o abandono da meta fiscal e o abandono das licitações, construímos um cenário perigoso. Muito dinheiro e pouco controle. O risco da decisão mal intencionada aumentou significativamente. Mas a situação ainda se agravou do ponto de vista de brechas para o oportunismo. No dia 13 de maio de 2020, o governo federal decretou a medida provisória número 966, isentando a improbidade administrativa de casos públicos. Na prática, isso significa que não importa se o político errou na decisão de compra. Para o governante ser responsabilizado pelo erro, precisa ficar comprovada a sua intenção de cometê-lo, ou se tratar de um erro grosseiro, tratado pela lei em uma definição bem aberta. Comprovar a intenção do erro é sempre uma das provas mais difíceis do mundo jurídico. Essas 3 alterações de regras desalinharam totalmente os governantes do incentivo de comprar corretamente.
Há mais dinheiro, sem teto nos gastos, sem licitação exigindo controle e concorrência para as compras e diminuição considerável do risco de ser condenado por crime administrativo. O óbvio aconteceu. Quase todos os estados já estão investigados por escândalos de corrupção, no que está ficando conhecido como o caso do Covidão. O Estado brasileiro, prefeitos, governadores, governo federal, chamou para si uma responsabilidade que ele não tem como cumprir. Porque para entregar o sistema de saúde que o combate à Covid precisaria, o Estado teria que ser eficiente. E ele não é. O Estado é intrinsecamente ineficiente. Nós temos 30 anos de SUS no Brasil e não construímos um sistema de saúde pleno capaz de enfrentar isso, justamente porque ele é estatal. Ora, o que é que se fez durante a Covid? Parece que se concluiu que o que torna o Estado ineficiente é a fiscalização, é a auditoria e são os controles. Sustaram os controles, sustaram os limites, não precisa fazer licitação, não precisa cumprir a meta fiscal, não precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, podemos nos endividar e agora o Estado será eficiente. Pois é o contrário. Agora sim é que os recursos vão pelo ralo. Nós vamos somar ineficiência administrativa com descontrole financeiro. O resultado? Muita corrupção sem a entrega adequada dos serviços públicos. E se os políticos mantiverem a palavra e não abrirem o país enquanto o sistema de saúde não estiver pronto, nós vamos ficar muito tempo presos em casa. Esse período da doença é o momento ideal para a corrupção, porque do lado tu tem uma pandemia e do outro lado tu tem as torneiras do dinheiro público jorrando dinheiro sem licitação, em contratos sem licitação. Ou seja, enquanto tiver a pandemia e contratos sem licitação, com dinheiro jorrando, nunca nós vamos chegar na cura dessa doença. Nunca nós vamos estar aptos a abrir as portas novamente. O que nós começamos a ver a partir de então foi a existência do que eu chamei de Covidão. E o que é o Covidão? Foram em todas as regiões do Brasil, todas as regiões, nós vimos crimes absurdos. Vendas por cartéis, preços superfaturados, favorecimento de fornecedores, desvio de material, propina e tratamentos desnecessários. Tudo isso entra no grupo das investigações em curso. A diferença de preços praticados na compra de respiradores para tratar a doença é algo que impressiona. No estado de Minas Gerais, uma compra de 747 respiradores totalizou quase 44 milhões de reais. Cada respirador saiu por 58.800. Mas o mesmo equipamento foi comprado em época parecida por preços completamente diferentes. O estado de São Paulo gastou 550 milhões de reais para comprar 3.000 respiradores. A quantidade é maior, mas nesse caso, cada respirador saiu por aproximadamente o triplo do preço, R$ 183 mil. No Rio de Janeiro, o preço foi mais alto e o problema foi mais grave. Tão logo foi iniciado o processo de compra, uma pequena empresa enquadrada como varejista de produtos alimentícios enviou uma proposta: 56,2 milhões de reais por 300 respiradores, saindo 187 mil cada. A aprovação da contratação saiu poucas horas depois e os aparelhos não foram entregues. O governo do Rio já soma mais de 1 bilhão em gastos sem licitação. Deste total, 836 milhões de reais foram para uma empresa proibida de participar de licitações no município. O fornecedor foi contratado para alugar tendas aos hospitais de campanha. A unidade da tenda está no valor de 4,5 milhões de reais por mês, além de 1 milhão em assessoria e consultoria e 600 mil em limpeza e jardinagem. O aluguel das tendas provisórias durante o prazo previsto saiu mais caro que o Distrito Federal gastou para construir 4 hospitais de campanha. A Bahia pagou 160 mil por cada respirador. O estado do Ceará, 117. O Pará pagou 126 mil, mas nenhum funcionou. Foi o governo de Roraima que escolheu a opção mais cara de todos os estados, 215 mil por unidade, 4 vezes o valor pago por Minas Gerais. Mesmo assim, os respiradores sequer foram entregues. A cidade de Niterói alugou por 58 milhões de reais um hospital que estava à venda por 45 milhões de reais.
O estado do Amazonas adquiriu 24 ventiladores por 117 mil cada. O mesmo produto é vendido por revendedores nacionais por R$ 39 mil, uma diferença de 316% no preço. O fornecedor dos ventiladores ao estado foi uma loja de vinhos. Os casos chegam ao absurdo da Prefeitura de Rondópolis, no estado do Mato Grosso, ter comprado monitores cardíacos que foram adulterados para serem vendidos como falsos respiradores. A Prefeitura comprou respiradores ao custo de R$ 4 milhões, mas quando a encomenda chegou, a Prefeitura acabou descobrindo que não eram respiradores, mas sim alguns monitores cardíacos que têm preço infinitamente menor. O município de Aroeiras, na Paraíba, uma empresa fantasma recebeu quase R$ 600 mil para fazer cartilhas de conscientização do Covid. Além das cartilhas e da empresa não terem sido encontradas, trata-se de um material que o Ministério da Saúde já distribui gratuitamente. A Controladoria Geral da União diz que um dos livros foi adquirido pelo município de Aroeiras cerca de 330% acima do valor comercializado na internet. Até o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uso da dispensa de licitação para comprar R$ 700 mil em aventais hospitalares de uma empresa que financiou suas campanhas políticas em 2010 e 2014, quando concorreu a deputado federal. A Controladoria Geral da União e o Ministério Público já abriram 410 procedimentos em 11 estados para investigar mais casos de corrupção relacionados ao Covid-19. Ironicamente, a Procuradoria-Geral da União anunciou que o dinheiro confiscado de operações contra a corrupção serão repassados para o sistema de saúde. Em muitos lugares ainda a gente teve hospitais falsos. A gente teve hospitais de campanhas construídos a valores bilionários, gastando milhões com jardinagem, que sequer receberam pacientes, que foram desativados por falta de uso. Muitos desses em estados que estão caóticos do ponto de vista do coronavírus. Então o que a gente tem que começar a enxergar é que toda vez que nós tivermos uma ameaça de um lado e os cofres do dinheiro público vazando, nós vamos ter a corrupção nascendo. Eu sempre digo que durante a Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill fazia discursos no parlamento inglês que se manteve funcionando. Muitos desses discursos nós citamos hoje porque foram maravilhosos. Outros eram profundamente chatos. Por quê? Porque o Churchill fazia um relato minucioso de como estava acontecendo o esforço de guerra. O submarino Bismarck saiu da ilha tal a tal horas, foi visto em tal lugar por tais e tais barcos, depois atravessou o estreito em as tal horas, foi atacado por 2 contratorpedeiros e um encoraçado, reagiu dessa forma. Eram narrações chatas, aborridas, diriam os argentinos, da descrição minuciosa do esforço de guerra. Eram descrições maçantes de cada passo da guerra. Isso era feito para esclarecer ao Congresso, ao parlamento inglês, o que é que estava sendo feito no combate ao nazismo. Agora nós temos um vírus e, portanto, não é preciso que nenhum governante explique em detalhes o que está fazendo. Nós temos que confiar no governante. Nós temos que fechar os olhos e achar que, como ele se reuniu com médicos, o governante vai resolver o problema. Essa é a maior falácia na qual nós poderíamos cair, achar que os governantes vão resolver o problema da Covid se nós os deixarmos quietos para trabalhar. Aliás, é o contrário. Quanto mais quieto para trabalhar em silêncio, escondido das vistas públicas, estiver o político, mais longe nós estamos da solução e mais perto nós estamos da corrupção e de outros problemas que o véu do sigilo ajuda a encobrir. As brechas para o oportunismo não estão presentes apenas em corrupções financeiras, mas também no carreirismo político. Em função da crise, o Senado aprovou que a União repassasse 125 bilhões de reais para os estados e municípios, 60 bilhões em repasses diretos
e 65 bilhões através do perdão de dívidas já existentes. O STF afirmou o direito dos governadores e prefeitos decretarem as medidas para o enfrentamento do Covid-19 e também validou a transferência de dívidas dos estados e municípios para a União, permitindo que não fiquem com a conta de suas decisões. Nós não suspendemos a quarentena em São Paulo. Nós estamos numa nova quarentena que vai até o dia 15 de junho. O sistema de incentivos é perigoso, principalmente para um ano de eleições municipais. É uma dinâmica com alto risco de populismo e corrupção, pois além de operarem sem licitação, não estão arcando com o ônus financeiro de suas administrações. Governadores adversários da presidência buscam transferir o máximo de prejuízos possíveis, e aliados podem vir a prejudicar os governos locais em troca de acordos políticos. Em um estado de exceção, a facilidade de avançar o poder do Estado fica maior. Programas desenvolvimentistas e populistas ganham força. Em um país como o Brasil, de instituições mal consolidadas e com histórico patrimonialista, o povo deve manter os olhos abertos.